de volta e para falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Olha, dados do Ministério da Saúde indicam que o percentual de fumantes no país passou de 16,2% em 2006 para 14,8% no ano passado. Esta é a primeira vez que o índice fica abaixo dos 15%, o que é uma boa notícia em um universo onde uma pessoa morre a cada 2,5 minutos vítima dos males causados pelo cigarro. E uma equipe aqui da RIC TV Record saiu às ruas para saber por que é tão difícil assim largar esse vício. Dá só uma olhada. As propagandas são proibidas, mas as carteiras de cigarro são encontradas em qualquer esquina. Se o cigarro prejudica, querem terminar com o cigarro em todos os lugares, entendeu? Por que continuam vendendo? O cigarro é composto de quase 5.000 substâncias tóxicas. Entre elas estão a nicotina, o alcatrão, formol, amônia, arsênio, níquel e outros vários elementos químicos. Quem fuma conhece muito bem os malefícios, mas quando são questionados por que não deixam o vício... A gente pensa em parar, mas no momento não sei. É difícil? É muito difícil. Você já tentou parar de fumar alguma vez? Já, mas sem sucesso. Qual que é a sensação de quando você tenta parar de fumar? A sensação é o hábito, né? O vício. Existem vários tipos de tratamentos para ajudar quem quer parar de fumar. Mas os que já conseguiram se livrar do tabaco afirmam que não existe segredo, não. O primeiro passo é ter força de vontade. É só apagar a ideia. Isso aí faz tudo parte da própria educação do lar, né? No Brasil, cerca de 200.000 pessoas morrem todo ano em decorrência do tabagismo. São aproximadamente 23 mortes por hora. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e ainda revelam que 90% das pessoas começam a fumar antes dos 19 anos de idade. O Bruno faz parte deste grupo. Deu o primeiro trago quando ainda era criança, aos 11 anos de idade. Comecei a fumar com meus amigos de palhaçada, né, como todo jovem. Só que esta história, que é narrada pela maioria dos fumantes, sempre acaba em vício. Bruno fuma há 17 anos e hoje tenta pela terceira vez largar o vício. Hoje eu não fumei nenhum cigarro ainda. O seu Ivo tem 56 anos de idade, mas o pulmão dele aparenta ter 80, segundo os médicos. Há cerca de 5 anos ele foi obrigado a parar de fumar quando recebeu o diagnóstico de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu deixei de fazer várias coisas, gostava de jogar futebol, de nadar, de dançar. Isso eu parei, ligaram a parar que eu não conseguia. Hoje, seu Ivo faz tratamento com remédios e ainda participa de um programa de reabilitação pulmonar para conseguir levar uma vida tranquila, sem sentir falta de ar. A DPOC já acomete mais de 200 milhões de pessoas no mundo. E essa é apenas uma das doenças provocadas pelo consumo do tabaco. Todas são consideradas gravíssimas, deixam o paciente debilitado e reduz cada vez mais a expectativa de vida. O Instituto RIC de Responsabilidade Social desenvolve projetos de combate ao tabagismo e ainda orienta as pessoas com relação às doenças. No ano passado, um pulmão gigante foi colocado no centro de Florianópolis, onde a população podia entrar e conhecer um pouco dos malefícios do cigarro. As campanhas estão espalhadas por todo o estado. Agora, basta você acatar a ideia para preservar a sua vida. Se digo para os mais jovens, nunca comecem, porque depois que viciar, é difícil sair desse vício. Olha, gente, para continuar falando nesse assunto e alertando a população sobre esse mal terrível que é o cigarro, a gente convidou aqui o doutor Eduardo Mendonça Lopes, o Dudu, que é pneumologista. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio para a gente esclarecer um pouquinho mais, né, Dudu, falando exatamente sobre os males aí do cigarro. Bom, primeiro, o que causa no organismo? Uma pessoa que fuma... Eu digo assim, uma pessoa que fuma há anos e até aquela pessoa que começou há pouco tempo.
O cigarro, na verdade, ele faz uma série de consequências no organismo. As consequências vão muito além do pulmão ou das consequências relacionadas à fumaça do cigarro. Se a gente for pensar, quando se fuma, a gente acaba tendo contato com aproximadamente 4.700 substâncias. Dessas 4.700 substâncias que entram no organismo, cada uma vai ter ação diferente, algum tipo de órgão e algum tipo de problema. A mais danada, que é a que causa a dependência do cigarro, é a nicotina. Se o cigarro não tivesse nicotina, provavelmente ninguém fumaria. Não faria tão mal. Não. Ele até faria o mal, porque a nicotina em si, ela não tem relação com câncer, ela não tem relação com muitas doenças que o cigarro faz. Mas ela é a que causa a dependência. Então, na verdade, a pessoa, quando fuma, ela faz o ato de fumar para conseguir uma dose da nicotina, que é o que ela está buscando. Então, a dependência da nicotina é que causa a dependência. E é uma dependência muito intensa. É uma das piores drogas em termos de vício que existe. Qual é o órgão que é mais prejudicado no corpo? Com certeza, assim, se a gente for pensar em consequências, em órgãos que são prejudicados em relação ao cigarro, obviamente o pulmão é o principal. A gente tem foto até, vamos passar a foto enquanto que o Dudu conversa aqui com a gente? É o órgão que é a linha de frente, onde é que o cigarro bate, né? Quando a gente aspira a fumaça do cigarro, um fumante, um não fumante. Exato. E é assim mesmo. Assim, eu já tive a oportunidade de participar de cirurgias pulmonares, de transplante de pulmão, e o pulmão fica com esse aspecto mesmo. Ele fica preto, assim, preto. E muito doente, né? Se a gente for pensar, esse pulmão não funciona bem, né? Como largar o vício? Como é que você... Porque, assim, ó, muitas pessoas realmente têm essa vontade, mas não conseguem, Dudu. E aí, o que fazer? Assim, o principal ponto, se eu quero parar de fumar, eu já tenho 90% do sucesso. Porque o mais difícil é o fumante cair essa ficha, sabe? Eu preciso parar de fumar. É diferente, às vezes, a pessoa nos procura assim, com aquela pressão. Eu vou parar porque meu filho quer, minha esposa quer, não. Mas a pessoa tem que realmente querer parar. Então, esse é o principal. 90% do tratamento está em ela querer. Existe uma série de outras formas que a gente pode ajudar. E hoje a medicina tem como ajudar muito a pessoa a parar de fumar. Antigamente não tinha o que fazer. Era um conselho, algumas dicas, mas hoje não. Existem remédios, existem abordagens que aumentam em quase 10 vezes a chance da pessoa parar de fumar. Então, assim, ajuda e muito. Hoje é considerado um erro eu propor alguém parar de fumar sem oferecer nenhum tipo de conselho. Dudu, médico. eu tenho aqui, por exemplo, a gente pegou até um cigarro eletrônico. Esse aqui é muito parecido com um cigarro comum. Olha aqui, é um cigarro eletrônico. Esse cigarro aqui, ele ajuda o fumante a parar de fumar? Não. Na verdade, essa foi uma tentativa que foi feita, mas todas as sociedades sérias de medicina, de pneumologia, são contra o uso do cigarro eletrônico para parar de fumar. Porque, na verdade, dentro do cigarro eletrônico, quando a pessoa aspira, ativa ele, porque, na verdade, é um mecanismo eletrônico que faz como se fosse uma nebulização, uma vaporização de uma substância. Ao inalar essa substância, eu estou inalando ainda a nicotina, que é o que mantém a dependência. Existe uma série de outros conservantes que tem dentro dessa solução que também fazem mal. E eu ainda mantenho a dependência, o costume, o hábito de estar fumando. Então, não deve ser incentivado e não deve... Tanto que ele é proibido até. Existem outras formas que você citou agora, de remédios e tal. E até eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal aqui da técnica, para o Márcio, em especial para o Shrek, que a gente chama aqui, que ele está 30 dias sem fumar. Olha, e esse negócio de querer, né? De querer e vai conseguir. A gente tem também um depoimento, que hoje de manhã foi gravado aí pela nossa repórter Danúbia de Souza, a Teca, que eu sempre chamo aqui, de uma pessoa que parou de fumar também. Roda aí. Que o médico pediu para que era melhor que eu deixasse de fumar, né? E eu escutei esse conselho dele e foi a minha sorte, porque senão eu já tinha morrido, né? E aí eu ando por aqui e eu me acho forte. E se eu estivesse fumando, eu não estava assim, né? Qual que é o segredo para parar de fumar? O segredo é ter um espírito forte de dizer não vou fumar e acabou, né? Não adianta, eu vou fumar só um ou só dois, não adianta, não fumar nenhum, acabou e pronto. É homem, né? Tem que ser homem, tem que ter espírito de gente, né?
E a mulher tem que ser homem também. É querer, né? Olha que exemplo isso aí. O que vai acontecendo com o corpo quem para de fumar? O paladar melhora, o pulmão vai se regenerando. Assim, as mudanças quando se para de fumar são muito legais. Assim, a pessoa logo já começa a perceber melhoras. Já sente que o fôlego melhora, aquela tosse que é muito comum das pessoas que fumam já começa a sumir, a secreção começa a diminuir, o gosto da comida melhora muito, a pessoa começa a ter paladar, consegue sentir o cheiro melhor. E a partir do tempo, conforme o tempo vai passando, o risco das doenças que são relacionadas ao cigarro também vai diminuindo, né? A gente sabe que as doenças cérebro, cardiovasculares, o risco diminui de uma forma bem rápida a partir do momento que eu paro de fumar. As doenças relacionadas, as doenças pulmonares também têm a incidência progressivamente diminuindo a partir do momento que eu paro de fumar. É claro que se eu já tenho uma lesão, se eu já tenho alguma coisa que foi desencadeada pelo aquele tempo todo que eu fumei, muitas vezes essa lesão acaba que persiste. Não é só o parar de fumar que vai curar. Mas, independente de parar de fumar, vai fazer com que o tratamento fique mais fácil e que eu pare de piorar esse problema que eu já tenho. Então, sempre é importante parar. Dudu, muito obrigada aí pelos esclarecimentos.